A paz, Deus abençoe vocês, que alegria ter vocês aqui. E nós vamos falar sobre o sentido da vida e vamos falar sobre o propósito e falaremos sobre tantas coisas que podem sim influenciar a nossa vida e a nossa história. Então sejam muito bem-vindos, que Deus possa te abençoar, que nesse dia tão especial Ele possa derramar bênçãos copiosas sobre a sua vida, sobre a sua história e que juntos nós possamos trilhar um caminho de conhecimento, de entendimento, mas acima de tudo, um caminho de fé, um caminho de autoridade, um caminho de propósito, um caminho onde Deus possa nos levar ao centro da sua vontade. Eita, a Ana já colocou aqui para mim, deixa eu fixar. Eu quero começar essa partilha trazendo essa pergunta. Qual sentido você dá à sua vida? Como que é viver o que você vive hoje? Pensa no combo geral da sua história, nas coisas que você já construiu, nas coisas que você tem. Qual é o sentido da sua vida? Tem um sentido concreto? Não tem? Por que você está perguntando isso, Alessandra? Porque às vezes a gente passa por realidades e a gente começa a falar, tá tudo tão sem graça, tudo tão sem sentido, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nenhuma possibilidade de mudança, eu não sinto perspectiva de mudança na minha vida. Então por isso que eu perguntei, qual é o sentido que você dá à sua vida? Será que o sentido que você tem dado à sua vida só está relacionado com as dificuldades que você tem? Será que o sentido que você dá à sua vida só está relacionado por aquilo que fizeram com você? Mas e você? Como que você se olha dentro da perspectiva da sua vida e da sua história? Faz muita diferença quando nós paramos para pensar nisso. Sabe por quê? Porque quando eu penso no sentido que eu dou à minha vida, eu começo a encontrar como foi que eu superei, como foi que eu venci, como foi que eu caí, como foi que eu perdi, como foi que eu fracassei, mas como foi que eu dei passos novos. Eu vou entendendo. E nesse combo geral, eu vou realmente percebendo. Eu não sou um amontoado de erros. Eu não sou um amontoado de fracasso. Eu não sou um amontoado de perdas. Você não é um amontoado de coisas que não deram certo. Porque se coisas não deram certo, você tem coisas também que deram certo. E eu preciso perguntar para mim mesma, qual o sentido que eu estou dando para a minha vida? O que tem sido significativo? Qual que é o seu propósito de vida? Essa palavra que as pessoas falam tanto. E as pessoas dizem assim, olha, propósito realmente é aquilo que você quer fazer, é uma grande vontade de realizar alguma coisa, de alcançar algo. As explicações não estão erradas, não é isso. Mas o nosso propósito de vida, nosso propósito de vida é estar alinhado com a vontade de Deus, é ser governada por Ele. Nosso propósito de vida é saber que Ele nos governa, que Ele nos instrui, que Ele nos capacita. E a partir do governo dEle nós vamos dando passos. E a partir do governo dEle a gente não vai perdendo a nossa identidade. Qual que é o nosso propósito de vida? Não nos perder de Deus e nem de nós mesmos. Não nos perder de Deus e nem de nós mesmos. Nós não podemos nos perder de nós mesmos. Se eu sentar agora, por exemplo, com a Márcia GP, e falar com ela assim, Márcia, me conta o que aconteceu com você nos últimos 3 meses, que foram coisas significativas na sua história. Ela vai começar a elencar algumas coisas, ou ela pode dizer assim, eu não percebi nada. 3 meses, não senti, não percebi nada. E aí a gente começa a entender que muitas vezes nós ancoramos os nossos pensamentos só em realizações da terra. Nós queremos ser bem-sucedido, não tem problema nenhum. Nós queremos que as coisas deem certo, também não tem problema nenhum. Mas em algum momento as coisas não vão sair como nós queremos. A gente não vai dar conta de resolver tudo. As coisas não vão sair planejadinha como nós queremos que elas saiam. Mas nós temos um sentido na nossa vida. Nós somos ancorados na verdade que é o próprio Deus. Nós somos alinhados naquilo que o próprio Deus faz para nós. Nós necessitamos começar a olhar para a nossa história como uma história também que tem coisas que valem a pena. Porque se eu começo a comparar a minha vida com a vida da Iracema, com a vida da Kel, se eu começo a olhar para a minha história e pensar assim, poxa, mas olha o que as meninas fazem, olha como que elas estão, olha o que elas estão realizando, eu vou perder muito. Porque elas têm um chamado.
E quando elas têm um chamado e elas estão ancoradas em Deus, elas vão realizar o chamado delas. Mas eu não tenho o mesmo chamado delas. E eu nem quero ter. Porque é lindo ver as pessoas realizando coisas que talvez eu não consiga, mas eu vibro, eu torço, porque eu estou empenhada em ser aquilo que eu tenho que ser. Ou eu estou empenhada em ser aquilo que eu tenho que ser em Deus. E em Deus eu posso ser boa mãe, posso ser boa filha, posso ser boa esposa. Em Deus eu posso ser boa empreendedora. Em Deus eu posso ser ótima funcionária. Em Deus eu posso ser uma excelente professora. Em Deus eu posso ser uma excelente pregadora, uma ministra da Eucaristia alinhada, uma pastora alinhada. O meu propósito de vida, o que dá sentido para minha vida é estar ancorada nele. É ter um coração que é regido por ele. É sentir essa força que vem do alto que me levanta. Na linguagem popular, propósito é isso, gente, as pessoas não sabem. E eu fiz a pergunta para te falar. O seu propósito é o que dá sentido à sua vida. Tanta gente procurando resposta para propósito. Ai, não sei qual que é meu propósito. E eu fiz a pergunta de propósito. Eu fiz a pergunta de propósito. Qual é o seu propósito de vida? É o que te dá sentido. É o que te dá sentido. Só que nosso propósito, gente, vai muito além de realizações pessoais. Vai muito, muito além. E vai muito além de paz e felicidade. Vai muito além. Propósito é muito acima de carreira, de família. Está muito acima das nossas ambições. Você quer saber para que você foi colocado nessa terra? Você quer um papo reto? Você não foi colocado nessa terra para focar só em você. Deus nos deu visão para a gente não olhar só para o nosso umbigo. A gente tem que olhar para as realidades. Você não encontra propósito olhando só para você. Por isso que muita gente fala assim, não tô bem, minha vida tá sem sentido. Porque você olha só para aqui, não tá dando certo, não tá realizando. Você olha só para você. Para sua dor, para quem te criticou, para quem te difamou, para quem falou mal de você, para quem isso, para quem aquilo, e aí você cria uma bolha. O que dá sentido à sua vida? Vai entendendo que essa dimensão é maravilhosa. As pessoas sempre me perguntam, mas como foi que um dia você chegou nisso tudo que você é? Gente, eu sou só uma pessoa, eu não sou isso tudo. Mas eu entendi o que eu queria. Ah, eu quero o céu, eu desejo o céu. Eu não vivo a minha vida aqui sem pensar no céu. Beleza. Mas para querer o céu, eu tenho que no mínimo ser aquilo que Deus mandou que eu fosse. E para querer o céu, desculpa se eu vou frustrar algumas pessoas. Não adianta você ficar, Jesus, amém, aleluia. Seja cheia da presença. Passe, alavanque, estenda a mão, ajude, flua, ore, estude a palavra, mas seja gente, seja inteiro, seja cheio de Deus. Nós jamais vamos conseguir alcançar o céu pensando que a nossa vidinha reclusa ali, eu preciso ser aquilo que ele falou que eu tenho que ser. Meu propósito é ser governada por ele. Seja o que você tem que ser. Cheios da presença. Tenha a boca alinhada para abençoar pessoas. Tenha a mão estendida para levantar pessoas. Tem um olhar apurado para entender realidades que estão à sua volta. E para de focar em você. A pior tristeza para o ser humano acontece quando ele só olha para aquilo que deu errado. Porque, gente, se eu for olhar para tudo que dá errado na minha vida, eu tô lascada. Porque se coisas dão certo, dão sim. Mas coisas dão muito errado. E eu não preciso ficar olhando só para o que deu errado, para o relacionamento que deu errado, para o cara que disse que eu não era bonita. Eu não preciso ficar olhando só para isso. O cara falou que eu não era bonita, que ele ia casar com uma pessoa bonita.
Se eu for olhar para isso, eu não estaria aqui fazendo uma live para você, eu não teria sentado, passado, né, um produto aqui bonito. Você vê que eu estava no médico, então eu já também caprichei porque eu fui ao médico. Aí eu falei, o médico não é obrigado a me ver destruída. O médico não é obrigado a me ver destruída. Então eu sempre passo um corretivo na olheira, eu sempre vou tentar te oferecer o melhor, por quê? Eu não vou ficar presa nas coisas que falharam pra mim. Ai, nossa, como você é positiva. Que positiva? Tenha fé, filho. Porque positividade uma hora pode falhar, a fé não falha. Já dizia aquele cantor que dizia, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Não falha. Eu não só tô tendo pensamento positivo. Eu tô dizendo pra você que eu tenho fé. Fé é tudo. E aí se eu começo a focar, porque lá atrás eu perdi aquele dinheiro, porque lá atrás eu confiei naquela sociedade, eu tô lascada. Qual que é o sentido que eu dou pra minha vida? Eu tô ancorada em Deus e nele eu posso abrir outras portas, nele eu posso fazer outras coisas, nele eu posso olhar para outras pessoas. Ah, porque eu tinha uma amizade, porque, eu não tenho amizade de infância. Gente, deixa eu contar pra vocês, eu também não tenho amizade de infância. E vou dizer uma outra coisa, eu também não tenho amizade de adolescência. E vou dizer outra coisa, eu também não tenho amizade de fase de juventude. As minhas amizades verdadeiras vieram da minha fase adulta. Ah, porque quando a gente é adulto é mais difícil da gente fazer amizade. Sério? Na minha fase adulta eu consegui encontrar pessoas com os mesmos propósitos, com princípios, valores, visão. Eu consegui entender pessoas que também davam sentido para sua vida numa direção que eu também estava dando. Eu não vou focar naquilo que não deu certo. Ah, porque eu fui pregar naquele lugar, aí eu cheguei lá, a pessoa perguntou, essa negra aí que vai pregar? Se eu fosse pensar nisso que essa pessoa falou lá naquele dia, naquela hora, eu não pregava pra ninguém. Porque quantas vezes eu fui criticada, quantas vezes eu fui debochada, quantas vezes me chamaram de voz de homem, quantas vezes disseram que eu parecia um travesti. E eu não tenho problema nenhum contra os travestis, não. Eu só tô dizendo que as pessoas diziam isso. E se eu for focar no que as pessoas disseram, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o quê? Propósito é o que dá sentido à minha vida. E o que dá sentido na minha vida é estar em Deus. É ser ancorada nele. Eu posso fazer 1000 coisas, gente. Por isso que eu falo propósito não tem nada a ver com a profissão que você tem. Não tem nada a ver com a sua conta bancária. Propósito não tem a ver com isso. Porque você só existe porque Deus quis que você existisse. Porque no meio de um monte de espermatozoide, vai você lá para fecundar o óvulo? Você pode alcançar sucesso, você pode alcançar objetivos pessoais, você pode alcançar sucesso, objetivos pessoais, você pode ter tudo pelos padrões desse mundo e ainda estar distante do propósito que Deus criou para você. Por isso que a gente fala numa linguagem de quem conhece a Deus. Para de olhar para o umbigo, porque para mim não deu certo, porque para mim não fluiu, porque eu me acho feio, porque falaram que eu sou isso, porque debocharam. Gente, pessoas pensam, pessoas falam, pessoas fazem o que elas quiserem. Acontece que eu não sou o que disseram que eu sou. Eu sou aquilo que Deus determinou e eu vou fluindo naquilo que Deus está me chamando a ser. Ai, Alessandra, como eu quis agradar pessoas. Filho, eu quero agradar a Deus. Pessoas eu não quero agradar, não. Pessoas eu não quero agradar, não. E eu te digo mais, sem Deus não tem propósito na nossa vida. E pode ter gente aqui que talvez não tenha a espiritualidade, como eu sou seguida por vários ateus. Mas eu digo sem medo, sem Deus a nossa vida não tem propósito. Porque sem Deus não faz sentido. E sem sentido a vida não tem relevância nenhuma. Sem sentido, a vida não tem relevância. Por que que a gente tem que sair da nossa visão de nós mesmos e começarmos a enxergar o que o outro ali ao nosso lado? Porque quando eu saio de mim, eu entendo tanta coisa. Quando eu saio das minhas dores, eu tenho possibilidade de ver tantas outras e posso ser curado. Você quer descobrir o seu propósito? Edifique sua vida sobre as verdades eternas. Verdades eternas.
Verdades que não vão roubar de nós princípios, valores, verdades que não tirarão de nós a dignidade de ser pessoa. Você quer descobrir o seu propósito? Meu propósito é estar ancorado em Deus. O meu propósito é estar ancorado em Deus. Ser uma mulher. Gente, eu amo a minha feminilidade, eu amo ser mulher, eu amo ser desbravadora, eu amo ser pregadora. Esses dias saiu um card do Pentecostes e eu fiquei muito emocionada porque eu vou estar pregando com praticamente todos ali, são muito próximos a mim, de uma forma muito pessoal, de frequentar a minha casa. E o Pentecostes eu prego no mesmo lugar todos os anos. E aí uma pessoa veio e falou assim: Alê, só tem você de mulher no meio deles. Ai, eu fico tão emocionada. Eu falei: sim, filha. E eu estou lá sendo mulher, cheia da presença, cumprindo o meu propósito de ser filha do Altíssimo. Você entende o que é isso? Gente, a minha maior alegria, eu sou feliz com um monte de coisa, mas você não tem noção de como eu sou feliz fazendo aquilo que eu fui formada para fazer. Porque eu fui chamada no meio de tanta gente, eu cheia de defeitos, eu cheia de falhas, eu cheia de limitações, carregando bagagens de dor, eu cheia de coisas. Ele olhou para mim e ele não só olhou e passou, ele me percebeu. Você vai entendendo o quão lindo é isso? Ele me percebeu. Ele me percebeu. É a mesma coisa de você. Vou dar um exemplo bem assim. Vou dar um exemplo bem assim, mas vocês vão compreender o que eu vou dizer. Suponhamos que você está numa festa. Tem um monte de mulher bonita, bem vestida, cheirosa, maquiada, com joias, elegante. E tem o cara da festa que todo mundo queria aquele cara. Mas ele deixa de olhar para todo mundo para olhar para você. Ele olha para você e fala assim: é ela. Eu vejo que tem um monte de gente na festa. E aí chega o rei dos reis e fala: é ela. E aí você entende o seu chamado, o seu propósito, o cumprir aquilo que você foi criada para isso. E muito antes de você ser concebido por seus pais, muito antes do ato íntimo dos seus pais terem acontecido, você já tinha sido concebido lá no coração de Deus. Isso me dá uma alegria. Por isso que quando o inferno tá surtadão, quando o inferno tá loucão, porque vem pra cima de mim com fúria, eu falo: nem adianta ficar com essa fúria toda. Porque eu fui sonhada, eu fui planejada, eu fui desejada por Deus. E ainda que na terra ninguém me queira, ninguém me deseje, ninguém, eu fui amada por Deus. Totalmente amada por Ele. Você tem noção do que é isso, gente? Você tem noção? Eu tenho a certeza plena, como que é maravilhoso ter na terra pessoas que gostam da gente, pessoas que se aproximam de nós, pessoas que entendam os nossos valores, mas muito antes de terem essas pessoas, eu preciso entender. E aí eu fico pensando, antes do meu pai conhecer minha mãe, antes deles serem namorados, antes deles decidirem casar, eu já estava determinada no coração de Deus. Você entende o sentido da minha vida? Por que que a minha vida faz sentido? A sua vida faz sentido, não é por causa de carreira, não é por causa de marido, não é por causa de esposa, não é por causa de filho, não é por causa de conta bancária. Você foi sonhado, planejado. Você não é acidente de percurso, não, gente. Você não é acidente de percurso, não. Como é que você tem dirigido a sua vida? Como que você tem governado a tua vida? Como é que você tem ido? Você tem, como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você tem sido realmente uma pessoa que está olhando? Olha, isso aqui não tá legal. Olha, isso aqui não tá bom. Olha, isso aqui já tá ótimo. Isso aqui eu já posso. Você tá olhando, você tá dando sentido para a tua vida. Você tá fluindo, gente. Nós fomos criados para ser eternos. Porque eu quero morar no céu. Mas o que vai me levar para o céu, além dos meus atos,
além da minha via de santidade, além de um monte de coisa, é ser na terra o que eu fui criada para ser. Então, na minha vida dá tudo errado. Você não é acidente. Você não é acidente, entendeu isso? Não é acidente. Ah, eu sei, gente, tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil. E eu quero já responder pra você, Halle. Eu te respondi lá no direct da missão, tá? Hoje tá corridinho. Eu vim em casa pra fazer a live, saio logo em seguida, volto só no fim da tarde, porque hoje tem aula no Leoas, e quem dá aula no Leoas ao vivo hoje sou eu. Então, hoje tá um pouco corridinho, mas eu vou falar com você. E aí a gente vai começando a pensar, nossa, a vida da pessoa, ela tem dinheiro, ela conhece o fulano, ela faz live com cicrano, tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 15 milhões, 20 milhões, tem, a conta bancária tá assim. Isso não é propósito. Acorda. Isso não é propósito, gente. Isso é consequência de trabalho. Não, mas isso não é propósito. Meu propósito de vida é passar pela terra cheia da presença e fazer com que mais pessoas conheçam a Ele, que amem a Ele, que entendam que elas são amadas, que elas não são acidente, que não são traumas que determinam quem elas são. Você vai entendendo isso. Você vai entendendo isso. Por que, Alessandra? Por quê? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Essa é a palavra de Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todas, 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 todas. E aí, quando a gente entende que é ser dele, a gente flui diferente. Vou dar um exemplo. Vamos falar de exemplos. Um dia uma pessoa perguntou pra mim assim: Alessandra, o que é que pode na missa e o que é que não pode? Vou dar só um exemplo, tá? Eu falei, essa pergunta é uma pegadinha, né, querida? Aí ela falou assim, responde. Aí eu falei, querida, na missa nós entendemos que na missa, dentro da missa a gente vive o quê? A gente se recorda do quê? Paixão, morte e ressurreição. Dentro da missa nós nos recordamos da paixão, morte e ressurreição. Nós vamos para a missa com todo o respeito. Mas você quer me pegar porque você sabe que eu sou uma pessoa do Espírito Santo. Então, se eu estiver num lugar, se eu tiver que levantar meus braços, eu vou levantar. Se eu tiver que orar na linguagem do Espírito, eu vou orar. Você é tradicional. Então, você tem uma forma toda diferente de mim. Mas, sendo eu lá com tudo carismático e você sendo tradicional, se nós duas não formos transformadas verdadeiramente, a gente não vai para o céu. Então você não fica preocupada como eu ajo aqui, eu ajo ali. Se preocupe como você é com o Senhor, porque Deus não vê aparência, Deus vê essência. E quando eu entendo o meu propósito, eu não quero parecer para você, eu quero que Ele me perceba. Lembra do que eu dei exemplo da festa? O cara bonito, o cara que tá ali, todo mundo quer. Ele olha para você e fala, eu não só te olhei, eu te percebi. Se eu sou cheia de Deus, o que eu tô fazendo na terra? Se eu sou cheia de Deus, como eu tenho usado os meus sentidos? Ouvido, usado a minha boca, porque às vezes a boca é grande, a língua é grande, fala demais. Porque se eu sou cheia de Deus e eu miro o céu, eu não destruo pessoas. Se eu miro o céu, eu aponto o caminho, mas eu não destruo vidas. Se eu miro o céu, eu não quero nem saber se você é tradicional, se você é carismático, mas se você é de Deus, filho. O importante é se você é de Deus. Não quero, pra mim não faz diferença se você usa o véu ou não usa o véu, se você usa calça jeans ou usa só saia. Pra mim não é o que você usa externamente, mas é a vestimenta do seu coração que determina. O nosso propósito é ser de verdade. Nosso propósito é ser de verdade, e só é de verdade quem tá ancorado
criada nele. Eu não sou cópia. Então não é porque saiu uma modinha, porque tá todo mundo falando aquilo, porque tá todo mundo ouvindo uma coisa, porque tá todo mundo pulando daquele jeito que eu vou pular. Eu sou única. Eu não sou obrigada a ir do mesmo jeito que todo mundo tá indo. Eu não sou obrigada a ir do mesmo jeito que todo mundo tá indo. Eu vou de acordo com aquilo que eu acredito. Eu não sou cópia. E por não ser cópia, eu vou entender onde é o meu lugar. Porque no meu propósito de ser aquilo que é a vontade de Deus, eu vou entender onde eu posso entrar, com quem eu posso me sentar, com quem eu vou abrir meu coração. Todas as vezes eu me lembro, você foi criada para ser eterna. Eu não fui criada para passar por essa vida e que se dane, que se lasque. Eu vou viver em glória. Ah, eu vou. Eu vou. Sabe por quê? Porque eu fui criada por Ele. Antes dos meus pais se conhecerem, eu fui criada, eu fui amada, eu fui gestada no coração de Deus. A Alessandra fulano não gosta de você. A Alessandra fulano falou mal de você. Gente, todo mundo vai lamber gelo no Alasca. Porque, sinceramente, eu não estou preocupada com isso. Quando eu penso, Ele me amou. Ele desejou que eu estivesse, eu volto a repetir, com aquela quantidade de espermatozoides. Uma quantidade. Eu consigo vencer a corrida, filha. Se eu conseguir vencer essa corrida, eu venço qualquer outra. Porque é uma pancada. Ele me escolheu. Ele me amou. Ele me desejou. Isso faz com que eu transite em terra de uma forma diferenciada. E eu sempre planejei na minha mente. Eu amei a Deus no ventre da minha mãe. Eu sou filha de pais que conhecem a Deus, que amam a Deus, que servem a Deus. Privilégio meu? Sim. Mas eu poderia ter escolhido outro caminho, né? Eu poderia ter escolhido outro caminho completamente diferente. Eu poderia ter ido por outra realidade. Mas eu fui gestada no ventre da minha mãe, com a minha mãe e o meu pai orando por mim. Eu nasci. Ainda muito nova, eu aprendi com o papai, a mamãe e a vovó o quanto eu precisava amar a Deus. Eu tive uma infância onde eu amei a Deus. Eu tive uma adolescência onde eu amei a Deus. Eu tive uma juventude onde eu amei a Deus. Eu entrei na minha fase adulta amando a Deus. Muito daqui a alguns anos, eu vou entrar na minha terceira idade amando a Deus. E quando Ele me recolher, porque Ele vai, eu vou encontrar com Ele, eu vou dizer para Ele, eu passei uma vida inteira te amando e agora eu estou na tua presença te adorando. Porque o meu propósito de vida não é só o que eu conquisto aqui, eu vou morar no céu. O que eu conquisto aqui é resultado de trabalho, é resultado de dedicação, é resultado de visão. O que eu conquisto aqui tem resultado sim. Eu estudo, eu busco, eu vou atrás, eu remanejo, eu planejo, eu crio um projeto aqui, o outro projeto ali. Eu emprego pessoas, mas isso não é o meu propósito. O meu propósito é ser a essência dele passando pela terra. Ainda que o fulano, que o cicrano, eu não tô nem aí. E você também não deveria. E aí quando a gente para de olhar só para as nossas vontades, para o nosso umbigo, para aquilo que a gente está vivendo, a gente começa a expandir a nossa visão e a gente expande também a nossa forma de entendimento. É necessário eu olhar. É necessário eu olhar para as realidades, gente, que estão fora de mim. Quem eu sou, marca por onde eu passo. O que tem marcado na vida das pessoas é o positivo ou o negativo em mim? Se eu pegar um grupinho de pessoas que convivem diretamente comigo, vamos pegar aí pessoas que convivem diretamente comigo. Eu vou tirar minha casa, porque também aí, né? Mas vamos pegar os membros da missão que eu faço parte, que convivem diretamente comigo.
Eles vão falar assim, Alessandra é dura, às vezes, fala na lata o que tem que falar, eles vão falar. E deve ter alguns deles aí. Mas a Alessandra não finge com a gente. Mas a Alessandra não desmerece a gente. Sabe por quê? Eu já encontrei pessoas que se sentiam um trapo. E eu olhei para elas e disse assim, só levanta e vem. Isso aqui não é mérito não, querido. Eu fui criada para isso. Você tá entendendo? Eu entendi o meu propósito. Isso não é mérito. Ai, como ela é maravilhosa, como ela é encantadora. Larga de besteira. Eu fui criada. Eu fui formada. Eu fui sonhada para alavancar pessoas. Isso não tem nada a ver com o meu mérito. Isso não tem nada a ver com o meu estrelismo. Agora eu sou demais. Não. Isso é um dever que está impregnado dentro de mim. E aí quando você vai entendendo que você está ancorado em Deus, você começa a transitar nas várias realidades da sua vida, saindo de você mesma, tá? Porque quando eu saí de mim mesma, eu pude perceber um monte de coisa. Porque quando Deus falou para mim, você vai cuidar de mulheres que vivem em situação de prostituição. Eu falei, Deus, eu não dou conta disso não. Ele disse, você vai. E quando aquelas mulheres foram relatando as histórias delas, porque nós sempre vamos julgar. Nós sempre vamos julgar. Nossa, ela vive em situação de... Ô Fê, depois eu respondo você para não perder minha linha de raciocínio sobre a questão de um homem ter que ser provedor, mas é só para eu não perder minha linha de raciocínio, tá? A gente olha para mulher que vive em situação de prostituição. Ah, ela é uma vagabunda. Ah, ela fez isso. Ah, porque não sei das quantas. Deus foi me dando de lavada as histórias, as realidades, as dores. E eu dizia, Senhor, eu passei a sair de mim. Eu passei a sair das minhas dores quando elas chegavam. E quando elas chegam até hoje. Você para de olhar para aquilo que você já viveu, do que está te matando. Você começa a entender que existe um mundo além de você. Eu aprendi tanto com essas meninas. Eu aprendi tanto com essas meninas. Que o meu coração, ele... E o quanto as histórias duras, delas despertaram em mim um desejo de ser mulher, feminina, adoradora. Tendo Maria como exemplo de mulher para mim, você pode falar o que você quiser. A Virgem Imaculada é meu exemplo de mulher. Olhando para as histórias dessas meninas. Eu vou para o evento, a nossa conferência de 2019. A conferência gigante de mulheres. Ninguém no Brasil nunca fez uma conferência tão grande como a nossa para mulheres. E eu vejo várias delas bebendo. E quantas hoje não vivem mais em situação de prostituição. Porque nós temos um chamado, gente. O nosso chamado não é a gente cuidar só da nossa unha encravada, não. Da gente olhar só para as nossas dificuldades. O nosso chamado é ser essência e passar, transformando. Por onde a gente passar, que haja transformação. Isso não é mérito. Ai, como eu sou maravilhosa, como eu sou excepcional. Como eu sou linda. Esquece isso. Porque isso é ridículo. Não é mérito, é dever. Propósito é agregar na vida do outro. Aí, Alê, você tá falando que a gente não pode cuidar de... Eu tô falando isso? Eu? Eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que nós vamos nos cuidar, sim. A gente vai cuidar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso espiritual, claro. Mas cuidar disso tudo, para que o reino, sim, perpetue por onde a gente passar. E aí eu volto a lembrar da frase que para mim é fundamental. Antes mesmo de ser concebida pelo papai e mamãe. Eu chamo os meus pais de papai e mamãe, gente, até hoje. Antes de ser concebida pelos meus pais, eu fui sonhada, planejada, desejada no coração de Deus. O mínimo que eu devo fazer é passar por essa terra pedindo a Ele que o seu respaldo esteja sobre mim e que eu não coloque nada nem ninguém no teu lugar.
Ah, Alessandra, é pecado ganhar dinheiro? Não. Lícito, não. Ah, Alessandra, é feio ser bem-sucedido? Não. Se você é bem-sucedido, então no mínimo abençoa outras pessoas. E voltando lá na pergunta, esqueci o nome da moça, que eu disse que é Fernanda. Fernanda, ela disse assim, o homem tem que ser provedor? Fernanda, vamos avaliar bastante. Nós vivemos numa sociedade que os papéis estão se invertendo, né, entre homens e mulheres. Quando o homem provê, não somente, o homem ele não tem que ser só provedor financeiramente, porque na minha cabeça, no meu entendimento, enquanto mulher alinhada em Deus, o homem entra na vida de uma mulher para prover outras realidades. Uma segurança, né? A segurança que te protege, que te ampara, a mão estendida que te acolhe, o colo certo, porque a gente não vai chorar em qualquer colo. Então, quando você é casada, ou quando você está se preparando para o matrimônio, como é maravilhoso você saber que aquela pessoa que estaria ao seu lado, ela te provê um tipo de segurança que na terra outras pessoas não provêm. O homem, ele precisa sim pensar na provisão, não só financeira, mas num âmbito muito maior. Se ele tem condição financeira, se ele tem uma condição financeira boa para prover, que ele provenha mesmo, qual que é o problema? Se você e ele estão no mesmo âmbito lutando juntos, com o propósito alinhado, não vejo problema nenhum de que juntos vocês possam trazer os recursos financeiros para dentro de casa. Muitas vezes a gente fica muito assim, que absurdo. E a gente está ficando de um jeito que se um homem falar assim, eu vou pagar a conta, a gente se sente constrangida. Querida, eu não tenho constrangimento nenhum. Não tenho nenhum, filha. Pois pode pagar. Pois pague. Oh, minha filha, pois pague, que eu tô aqui felizona. Não tem problema. Agora, se você entende que aquela pessoa que está com você é uma pessoa incrível, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de índole, mas que a situação financeira dele não tá legal, não vejo problema que vocês possam, nesse exato momento, fazer essa partilha. Não tem problema. Agora, ficar com receio de que ele venha prover, gente, pelo amor de Deus, se ele quer e se ele pode, que ele provenha mesmo. Agora, tudo são situações. Porque muitas vezes o homem que está ao seu lado, ele é incrível, maravilhoso e tal, mas ele não está numa situação financeira legal. E você não precisa desmerecer a ele por ele não estar numa situação financeira legal. Agora, quando o cara é muquirana, porque ele tem condição e ele não quer, e a mulher, quando é arrogante, prepotente, deixa que eu pago, deixa que eu faço, aprenda a exercer, filha, é o seu papel feminino. Deixa ele ser homem. Porque cada vez que eu, com sabedoria, maturidade, posicionamento, resoluções internas, eu não me torno menos mulher porque um homem pagou a conta de um jantar. Quando cada vez mais eu vou assumindo o meu papel feminino, eu não me sinto incomodada com isso. Eu não vou me sentir incomodada. E pode acontecer de que eu esteja com uma pessoa maravilhosa e eu diga, por saber o que ele está passando, eu diga, não, amor, hoje eu pago. Mas porque é uma coisa muito alinhada entre nós, não é disputa de ego, não é sentimento de inferioridade. Você começa a perceber que quando Deus entra, vai vindo um alinhamento, vai vindo uma força, vai vindo uma sabedoria, vai vindo um entendimento. Vocês fazem com um propósito único. E aí é lindo quando a Fernanda pergunta isso, eu não sei por qual motivo ela perguntou, né? Mas eu tenho que entender o contexto. Em que contexto nós estamos inseridos? Em que contexto? Eu ri demais, né? Que tem gente que se sente incomodada. Se o homem abre a porta do carro, eu tenho mão, pra que você tá abrindo a porta do carro pra mim? Gente, pois pode abrir. Eu falo isso até com os meus amigos homens, não tem nada a ver com namorado, não. Os meus amigos, se tem homem perto de mim, pode levar. Ô Fê, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho condições financeiras, eu comecei a namorar um moço que não tem. Vamos pegar agora. Ai, que ótima sua pergunta. Você já avaliou o combo? Ele é esforçado, trabalhador,
é um momento que ele tá vivendo agora que não é legal? Porque o sem dinheiro de hoje pode ser o com muito dinheiro amanhã. Por quê? Ele tá vivendo um momento. Se você percebe que ele é esforçado, que ele é batalhador, que ele não tá ali pra te explorar, que ele tá... É uma situação que o cara tá vivendo, gente. A gente não dá certo na vida em todo momento, não é? Eu não vejo problema nenhum de você estar com ele. Se essa é a pergunta, eu não vejo problema nenhum. Agora, se ele tá ali, só na maciota, aí, filhinha, bota pra correr. Mas se o cara é batalhador, se o cara é esforçado, se o cara tem intenções reais, honestas com você, se ele te respeita, se ele honra você, minha filha, o cara que tá hoje quebrado pode ser o cara que amanhã vai te dar coisas extraordinárias. Porque pessoas com alinhamento interno, com visão. Pera aí, deixa eu ver aqui. E ele quer a divisão de papéis. E eu entendo que provisão tem a ver com segurança. E ele não quer assumir esse papel. Você precisa conversar com ele. Por quê? Se existem tantas distorções nessa relação, porque provisão também tem a ver com segurança, gente. Provisão também tem a ver com cuidado. Não é só o cara pagar a conta e te tratar como um cavalo. Não é só ele falar assim, pronto, a conta tá paga e te trata com coice, com ignorância, com brutalidade. Provisão, porque quando a gente pensa assim em prosperidade, porque pregaram tanto prosperidade ser só dinheiro, que a gente entende só dinheiro, mas prosperidade é paz, prosperidade é alegria, prosperidade é amor, prosperidade, gente, é felicidade, é risada vasta. Então, provisão tem a ver com cuidado, provisão tem a ver com perguntar se está tudo bem. A provisão, ela não é só o dinheiro, mas você tem que entender qual projeto que ele tem para o futuro, Fê. Ele tem projeto para o futuro de sair da posição que ele está hoje para ir para uma outra posição? Porque se você entender que ele não é homem para você. Agora, se você entender que o cara tem visão, que ele se sente incomodado e às vezes vai se sentir constrangido, vai se sentir inferiorizado, você fala pra ele, eu sei a mulher que eu sou. E como mulher que sou alinhada em Deus, eu estou aqui para ajudar você a desempenhar o seu papel de homem com maturidade, com serenidade e sem cobrança. Ah, gente, olha, eu vou falar pra vocês. É sendo mulher inteira que a gente edifica muita gente que passa na nossa vida. E eu volto lá no que eu tava falando com os meus amigos. Às vezes os meus amigos estão perto de mim. Gente, os meus amigos são gentlemen. Os meus amigos, os homens, eles são gentlemen. Ale, pode deixar que eu levo. Deixa que eu pego. Deixa eu levar sua mala. Ale, você quer água? E aí, quantos deles são esses gentlemen hoje? Com as esposas dele, porque eu ensinei. Então eu me sinto tão feliz de cumprir o meu propósito de ser filha, de cumprir o meu propósito de ser amiga, de cumprir o meu propósito de ser, além de tudo, instruída pelo Espírito Santo. Aí vem a ideia, vamos construir uma escola onde mulheres aprendam a ser mulheres alinhadas em Deus, com o emocional fortalecido, sabendo desempenhar o seu papel de mulher. Porque nossa essência feminina cura distorções masculinas. Você pode ter certeza disso. Então, Fê, pensa bem no que eu tô te falando agora, tá? Pensa bem naquilo que eu te falei, naquilo que... Avalia. Pede a Deus sabedoria, avalia. Primeiro, você não é obrigado a carregar o cara nas costas para sempre. A gente vai observando se tem visão, né? Como é que funciona. Segundo, se tem visão, se já tá tudo esquematizado assim, você fala com ele, pode parar com essa bobagem. A minha essência feminina não vai ser roubada, porque nesse momento você não tem condição, tá? Eu continuo sendo a mesma mulher inteira, feminina, porque eu entendo o seu momento. E aí quando você estiver no seu momento alinhado, pode me honrar, querido, porque a sua namorada, a sua noiva, a sua futura esposa tá preparada para ser honrada. Gente, mulher, deixa eu falar pra você, não tenha medo do homem honrar você não, tá bom? Nós estamos sendo desconstruída na nossa feminilidade, cuidado.
Não tenha medo, não. Nós não ficamos inferiores porque um homem vai nos honrar. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E isso faz muita diferença para a nossa vida e para a nossa história. Isso faz muita diferença na nossa vida e na nossa história. Ah, Alessandro, olha, meu marido é um grosseiro. Quando você casou com ele, você observou esses detalhes, gente? Porque, olha, namoro foi feito para acabar. Não, gente, não atendo individualmente na escola, tá? Senão as pessoas não tem como. A quantidade de alunas que tem ali é impossível. Não atendo individualmente. Tá bom? Só pra gente... Tem gente que vai pra escola achando que eu vou sentar com ele. Não. Quando a gente tá nas aulas ao vivo, eu sou muito aberta a um monte de coisas. Eu vou fazer agora para as alunas, né, que são anuais, eu vou fazer uma master totalmente diferenciada, separada para elas. As anuais têm acesso a todas as master que eu farei esse ano, enfim. Mas não tem atendimento individual e eu não vou te enganar, porque não tem. Tá bom? Deu para entender, gente, a questão do propósito? Deu para entender como nós somos conduzidos? Deu para entender que nós não somos um acaso? Quanto mais eu estou nele, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu estou nele, mais eu sei quem eu sou. Isso é maravilhoso. Olha, que maravilhoso é que, tomara que eu consiga. Quando eu comecei a namorar minha esposa, estava desempregado e ela já trabalhava. Aí passei no concurso bom. Aí melhorou tudo. Depois também passou no concurso. Ficou tudo mil maravilhas, graças a Deus. Aê, menino! É disso que eu tô falando. Ele disse assim, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu tava desempregado. Mas a visão, o cara já tava focado no concurso. Aí eu passei, as coisas melhoraram. Ela também passou, melhorou, foi tudo. Você entende? Eu não perco a minha feminilidade. Eu não deixo de ser mulher quando eu tenho a visão alinhada de quem tá ao meu lado. Às vezes é só um momento que ele tá passando. E aquele momento vai passar mesmo, vai passar. A pessoa vai fluir, vai crescer. E juntos vocês podem chegar num nível muito mais elevado de tantas coisas. Isso é maravilhoso, gente. E aí fica o convite para você. Eu tenho um médico agora à tarde. Essa inscrição do Leoas é a última que eu vou abrir com esse valor e com essa modalidade a partir das outras aberturas de Leoas, porque ele vai ser totalmente repaginado, é outra pegada. Então você que é mulher, que quer crescer, que quer aprender, que quer entender a dimensão de Deus, que quer entender sua dimensão em todas as esferas, no sentido emocional, espiritual e até mesmo físico, inscrição encerra amanhã. Link tá na bio e vou deixar o link também nos stories. Vem ser Leoa, vem crescer com a gente, vem fazer parte do bando, porque é maravilhoso. A gente cresce mesmo, tá? Eita, eu vou ter que ler. O meu marido, né, era pregador da renovação carismática, mudou completamente, hoje é ignorante comigo. Né, gente, né? Porque tá na igreja que é cheia de Deus, né? Eu vou falar uma coisa pra você, Lucinha. Às vezes a gente se encanta. É aí que entra, é o pulo do gato. Posso falar, gente? Posso rasgar meu coração? Às vezes a gente se encanta com o que os nossos olhos carnais veem. Ah, ele prega a palavra. Ah, ele vai na igreja. E a gente esquece de olhar numa esfera mais ampla para entender caráter, para entender postura. Olha com delicadeza. E talvez faltou isso. Agora, o seu posicionamento dentro do seu casamento fará muita diferença. Porque tem gente que é lindo na rua. Trata todo mundo da rua muito bem. Mas em casa, começa a dizer pra ele, se as pessoas soubessem quem você realmente é. Meu Deus. Não adianta você ficar choramingando, porque ele me trata mal. Quem é você como esposa? Quem é você como mulher dentro de casa? Começa a observar suas atitudes, seus comportamentos. Isso faz também a gente sair de uma bolha e começar a entender. Por que esse cara me trata assim? Por que ele me trata dessa forma? Como está sendo o meu comportamento? De maturidade ou apenas de coitadice? Quem eu tenho sido como esposa ao longo desses anos? Eu agreguei. Eu não estou justificando ele te tratar mal. Lógico que não, mas eu preciso.
Eu preciso ver. E uma coisa, não se enganem. Ah, porque fulano está dentro da igreja. Dentro da igreja até o capeta vai. A questão não é estar dentro da igreja, a questão é ser frequentado por Deus. Não se iluda. Não se iluda. Tá dentro da igreja, ai, aleluia, gente. Capeta também frequenta a igreja, hein? Procura saber. Procura saber se é frequentado por Deus. Aí eu vejo você vivendo um impasse que você está aí falando, né? Que vocês estão separados, eu acho, né? Ele quer voltar, meus filhos não querem. Na relação de vocês, só vocês decidem, seus filhos não decidem nada. Só que para voltar, muita coisa tem que ser alinhada. E você tem que ter maturidade. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem. Então você precisa também rever muitas coisas em você para entender se você tem a maturidade, né? O posicionamento. E isso é bem complicado. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que determinar com o outro. Nós vamos viver assim, como que você vem, como que eu vou. Casamentos podem ser restaurados sim. E eu creio nisso. Mas antes de restaurar casamento, tem que restaurar caráter, posturas, comportamentos. Tem que restaurar a mentalidade. Se isso não for restaurado nem de um lado nem do outro, não tem restauração de casamento. A Alexandra tá falando assim, eu me iludi com uma pessoa que estava no mundo espiritual. No mundo espiritual não, né? Quer dizer, podia ser, né? Porque te agrediu, o que fez com você. Gente, ó, presta atenção. Não olha só se tá dentro da igreja. Entenda se Deus frequenta o coração dele. Detalhe, se obedece a Deus. Quem obedece a Deus amará a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é fato, isso é fato. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deixa eu ir que eu tenho consulta. Deus abençoe vocês. Que Deus possa curar vocês. Que Deus possa derramar bênção no coração de vocês. Amanhã é dia da nossa live oracional. Eu encontro você aqui no mesmo horário. Beijo. Fui.